E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com Lúcio Pimentel, um dos autores, né, do artigo, não, o autor do artigo Apêndice N e a pilhagem narrativa de Gary Gygax na criação do RPG, que é um dos capítulos do livro, né, Narrativas Interativas Contemporâneas. O link está na descrição abaixo. A gente vai saber um pouco mais do texto, que motivou o texto dele, para vocês, né, poderem buscar, se informar, conhecer um pouco mais. Então, Lúcio, antes de mais nada, obrigado, né? Obrigado. Está voltando aqui ao canal, mas é sempre um prazer. E queria que você falasse um pouquinho de onde veio essa sua inspiração para escrever o artigo. Na verdade, eu sempre gostei bastante de RPG e literatura de fantasia, né? Sempre li muito sobre isso, tá? E assim, comecei pelo Tolkien e depois fui procurando outros livros. E eu não sabia que existia no livro do mestre, do AD&D primeira edição, lá de 79, o Gygax fez uma lista de livros. Era um apêndice, chamado Apêndice N, de um apêndice com recomendações de leitura, que eram livros que ele achava que todos os mestres deveriam ler, e jogadores também, para se inspirar, e que tinham influenciado ele a criar o RPG. Ele lista, acho que mais de 20 autores, tá? E faz alguns ele cita com nomes de livros, de indicações, outros ele cita só os autores. E tem um texto também que ele fala, explica um pouco sobre a relação dele com os livros de literatura de fantasia. Tá? Alguns anos atrás, eu me deparei com isso. Isso era uma coisa que era um apêndice completamente obscuro. Tá? As pessoas até liam a literatura que ele indicava, mas por conta própria. Né? O pessoal, todo mundo lia o Lovecraft, o Michael Moorcock com Elric, o Fritz Leiber, tá? Mas não se referenciava tanto a isso. Nos anos passados para cá, esse apêndice começou a ficar mais em evidência e várias pessoas estão estudando esse material. É como se fosse um mapa do tesouro aí que o Gary Gygax deixou para a gente, para entender de onde que ele tirou as ideias para criar o RPG, criar as classes, criar as magias, criar os monstros, os itens mágicos, tudo. Tudo não, né? Mas muitas coisas ele tirou de algum livro que ele leu e que ele recomendou nesse apêndice. Tá? De tempos atrás, eu estou escrevendo, né? Eu comecei a fazer isso, comecei a ler por conta própria, mas eu ia esquecendo as referências que eu ia encontrando ali, né? Coisas que eu ia descobrindo. E eu passei a resolver escrever resenhas até para manter o registro das minhas descobertas e tudo. Eu publico no Medium, meio sem pretensão nenhuma. Tá? E quando teve essa chamada do livro, eu falei, esse material que eu estou levantando já há alguns anos aqui pode virar um artigo interessante, que eu acho que muita gente vai se interessar. Está tendo muito interesse pelo apêndice N, de forma geral. Acho que resumi bem aí. Fala aí. Eu acho... Assim, é bacana que você falou que assim, sempre esteve lá, né? Sempre esteve lá. Sempre esteve lá e a pilhagem narrativa, de onde vem essa questão? Eu fiz um paralelo com a obra da Sônia Rodrigues, tá? Que ela é a primeira pesquisadora que fez uma tese de doutorado com o tema de RPG, tá? E chegou a lançar um livro também depois da tese dela, tá? E ela tem esse conceito de analisando as narrativas orais que os mestres criavam e os jogadores criavam coletivamente, que eles pegavam elementos de filmes, de livros, de séries de TV, de quadrinhos, e tudo isso ajudava a construir a história. Então eles faziam uma pilhagem narrativa, tá? E eu achei super interessante esse conceito porque dá para fazer uma ponte, que o Gygax sempre fez uma pilhagem narrativa. Ele sempre... e isso eu não vejo de forma negativa, tá? Ele sempre tirou inspirações de obras literárias, sempre, quando ele escrevia no início, né, ele sempre deixava claro as suas inspirações, ele botava o nome dos autores, botava o nome de personagens, de monstros, assim,
que ele tirava. Eventualmente ele parou de fazer isso porque teve pessoas e detentores de direitos que não gostaram, então ele passou a disfarçar mais sobre isso. Mas uma coisa que eu faço no meu artigo é eu pegar todas essas referências diretas que tem no texto do Gygax, seja no Chainmail, que é o primeiro wargame que depois gerou o Dungeons and Dragons, e nas primeiras versões ali, o Dungeons and Dragons daquela primeira versão, e o AD&D e o Player's Handbook, o Livro dos Monstros da primeira edição. Tudo que eu encontrei de referência direta ao nome de um autor e tudo que ele botava no livro, de fato, eu incluí nesse artigo. Tá? Muita coisa que ele deixava claro ali. Referência. E me fala uma coisa, algum autor, alguma leitura te surpreendeu, assim, você falou, nossa, isso é muito, sabe, você reconhecer uma classe, uma criatura, esses textos, eles pareciam muito D&D, pouco D&D, assim, como que foi esse... Alguns são muito D&D, assim, muito. Você vê ali, principalmente esses que são da literatura, que são mais Sword and Sorcery, que seria o Espada e Feitiçaria, o Robert Howard com Conan e as pessoas que vieram depois tentando emular esse estilo, que até criaram esse nome, que é o Fritz Lieber, principalmente. Você lê ali as histórias daqueles dois ladrões em Lankman, é muito, muito D&D. Você consegue enxergar ali as classes mesmo. Tá? E eu me surpreendo até com algumas coisas assim, bem, bem obscuras que mostram a força do D&D, assim, como influência de inspiração para outras mídias que vieram depois. Tá? Por exemplo, tem um livro do Gardner Fox, que é uma cópia descarada do Conan, assim, é tipo uma paródia mesmo, que é o Kotar. E no Kotar ele inclui um morto-vivo, que é um feiticeiro que ainda continua vivo através da magia dele, e chama esse feiticeiro de Lich. E assim, só porque o Gygax resgatou isso, a gente tem o Lich aí como se fosse uma criatura comum da fantasia medieval ali, tem ali na Hora de Aventura, tem no Warcraft, tudo. E só porque o Gygax leu esse livro do Gardner Fox, incluiu essa criatura como um monstro no Monster Manual e virou uma criatura super popular que ele vazou para outras mídias. Isso que é surpreendente. E eu estou ali lendo e eu sempre encontro alguma coisa ou outra que pode ser ou pode não ser. Tem coisas que são óbvias, tá? Mas tem muitas coisas que eu fico especulando. Pô, esse personagem aqui pode ter inspirado essa classe. Pô, talvez, né? Interessante, né? O Bardo, por exemplo, que tem um autor que é o Wade Manley Wellman, que ele escreveu dois personagens que parecem bastante com Bardo, entendeu? Um cara que tem um violão, que anda pelos Estados Unidos ali, tocando violão com cordas de prata e juntando canções, e tem um guerreiro que tem uma harpa de ouro, que canta canções também. Sim, provavelmente o Bardo teve alguma influência dali, da literatura do Apêndice N ali. É claro que tem coisas além ali. O Gygax também se inspirou em lendas, em contos de fadas, tudo, mas o que ele listou ali que eu considero como principal, né? O que ele listou dos livros do Apêndice mesmo. E, bom, tem até a comunidade, né, no Facebook, assim, comentando do Apêndice N, né? Tem vários, você falou que é uma comunidade. Você chega a ler, assim, outras percepções? Você chegou não, eu quero ver o que as pessoas estão falando também, assim, ou não? Você preferiu, eu quero a minha sensação? O que eu faço, eu pego um livro, assim, por exemplo, um livro que eu nunca li. Aí eu leio ele antes de ler qualquer resenha, de qualquer percepção, qualquer programa e tudo. E aí eu leio e escrevo a minha resenha. Aí eu até publico no próprio Facebook ali, tem comunidade de Apêndice N que eu publico, e o pessoal comenta e dá as opiniões, e a partir daí, depois que eu publico e dei a minha primeira opinião, aí eu passo a ler, aí eu ouço podcast, tem um podcast com o Apêndice N Book Club, que é excelente, aí eu vejo o programa do livro que eu li,
leio algumas resenhas de pessoas que eu tenho alguns no meus favoritos marcados, alguns sites que fizeram resenhas muito bons, então eu sempre vou lá e volto para ver o que eu tive de percepção que não está lá nas resenhas deles e o contrário, né? E aí depois eu monto depois para o blog, eu faço uma mega postagem para tentar ser o mais definitivo possível, assim. Mas muita coisa que eu percebo, eu não vejo replicado em outras resenhas, tá? E é importante. Eu acho que se eu lesse antes, eu ia ficar meio envesado ali, ia acabar repetindo mais do mesmo. Esse é o método que eu tenho de estudo aí do material do Gygax. E sempre lendo também com o livro do mestre ali, o D&D antigo ali, para ver se eu vou pegando umas referências ali. Bom, eu acho muito bacana, né? Porque curiosamente, né? O AD&D, quando chega o D&D, a caixa da Grow, né? Quando eles chegam no Brasil, praticamente não tem Tolkien, né? Publicado. Você tem edição de Portugal, você tem ali algum... E todo mundo sempre falava, não, o D&D é Tolkien, e aí quando vem pela Abril, depois quando chega pela Devir, e você esteve envolvido, né, nessas atividades, e logo em seguida vem o livro O Senhor dos Anéis, vê o filme, os livros, e é curioso que todo mundo, a gente sempre escutava assim, o D&D o mundo, segue o Senhor dos Anéis, né? E aí quando você começa, quando a gente foi assistir o Senhor dos Anéis e ler o Senhor dos Anéis, você começa a perceber que tem umas diferenças bem significativas, assim, né? Porque era um discurso que tinha entre nós jovens ali, que, né, leigos, digamos assim, e você, o Tolkien, você consegue diluir essa influência dele, assim, lendo esses outros autores ou não? O Tolkien, assim, eu lendo os livros do Tolkien, eu vejo que o Tolkien ali, ele é bem diferente da maioria dos livros que tem ali. A maioria dos livros é mais como se fosse se eu fosse comparar, seria mais um cinema blockbuster, assim. São livros mais de ação, de diversão, lançados geralmente em revistas pulps mais antigas e depois compiladas em livros, tá? Então, o Tolkien ele é bem diferente, tá, dos outros. Essa narrativa épica, longa, com muita descrição, tudo. Eu acho que ele teve uma influência, sim, no D&D, assim, mas eu também, antes de ler tudo, eu também tinha essa percepção exagerada que o RPG tinha vindo ali do D&D, mas não veio o Gygax. A impressão que você tem estudando isso, você acha que o Gygax nem gostava tanto do Tolkien assim, que ele achava... Ele gostava muito mais das outras literaturas, do Robert E. Howard, de toda essa galera das revistas pulps, do que o Tolkien. Só que o Tolkien, nos anos 60, estourou, explodiu. Assim, começou a vender muito. Vendeu assim, 1 milhão em um ano, coisa que não acontecia. E criou uma massa de leitores de fantasia que proporcionou um público cativo para absorver o Dungeons and Dragons, entendeu? Então, assim, incluiu o D&D ali de forma assim clara ali nas classes, por exemplo. As classes jogáveis são as classes, as raças jogáveis, né? Assim, são os povos que estão presentes na reunião lá do Conselho do Elrond, ali, o Hobbit, o Elf e o Anão. Tá? Então, assim, o Gygax, ele foi processado ali no início, assim, mas, assim, independente disso, eu tenho essa impressão que ele realmente não gostava muito do D&D e que botou mais porque se ele não botasse o segundo RPG que viesse, que incluísse os elementos do Tolkien, ia angariar todos os leitores, tá? Mas de certa forma o Tolkien ele meio que tem um efeito ali na literatura de fantasia de meio que assim, talvez pasteurizar ali, de meio que padronizar a literatura de fantasia daquele estilo do Tolkien, o que de certa forma, negativo. Se você estudar a parte da literatura do Apendicene, você vai ver uma literatura de fantasia muito mais ampla e muito mais diversificada, com
com elementos de ficção científica misturado, com outras percepções das criaturas que agora a gente acha que são definitivas, mas você vai ver outras obras que o dragão vai ser completamente diferente, tá? Que não vai ser essa criatura inteligente, que vai ser um ser bestial. Então, assim, tem esse exagero do Tolkien, mas ele tem uma influência assim, porque tem o outro lado extremo, né? Que diz que, não, o Tolkien não teve nenhuma influência. O próprio Gygax, ele escreveu um artigo na Dragon dizendo mais ou menos isso, né? Que se você tentar simular o Senhor dos Anéis com... Mais ou menos, eu estou falando de cabeça, né? Usando o D&D, você não entendeu nem o Senhor dos Anéis, nem o D&D, entendeu? Uma coisa nesse sentido que ele disse. Que é um exagero, assim mas demonstra bem o pensamento dele com relação ao D&D. Tem uma anedota que conta, né? Que ele também... ele ficava revoltadíssimo, né? Que ele ia nas convenções e às vezes as pessoas diziam que ele tinha errado em alguma coisa, assim, o troll não é assim, o troll é outra coisa, né? O troll não é um bicho verde com garra que regenera. E ele ficava puto, porque o troll dele veio do Paul Anderson, do Three Hearts and Three Lions. É outro livro, é outra literatura, que ele achava tão ou mais importante que o Tolkien. Tá? Só que só falavam do Tolkien para ele. Tá? Então, até só para contextualizar essa questão do processo e tudo, ele escreveu o Chainmail primeiro, né? E no Chainmail, que é um jogo de simulação de batalhas medievais sem nada de interpretação, ele inclui na introdução o Tolkien e o Robert Howard, na introdução, dizendo que aquilo é para simular os tipos de batalha que tem nesses livros ou em outros livros que você goste. Mas já no D&D, aquela caixa primeira, branca, ele não cita o Tolkien, e ali não tem processo ainda. Tanto que ele bota ali Hobbit e Balrog, e nomes que eram propriedade da Tolkien State, que ele não poderia usar, mas ele já não bota como uma influência primordial na introdução desse D&D básico. Ele cita outros autores. E ele cita até de forma exagerada mesmo, você vê os extremos dele, porque ele diz que quem não tiver lido provavelmente nem vai gostar do D&D. Ele fala assim, wargames que não têm essa imaginação e não tiverem tido acesso a esses autores não vão ser capazes de gostar do Dungeons and Dragons. E eu fico pensando assim, quando comecei a jogar o Dungeons and Dragons, eu não tinha lido nenhum daqueles livros dessa introduçãozinha do D&D, entendeu? No Apêndice N, que é um negócio posterior, que ele inclui um monte de nomes, ele muda a postura dele. Ele fala que não, isso aqui são livros que vão ajudar os mestres a germinar campanhas emocionantes. E por isso devem ser lidos, porque vão proporcionar horas de diversão. E é o que eu acho que quem tiver acesso a esse material vai se deliciar com isso, certamente, vai gostar. Tem coisas boas e coisas ruins também não vamos exagerar, né? E uma pergunta. Ter lido esses livros, passar por esse processo, mudou sua forma de ver o D&D? Sim, mudou. Eu tinha... Eu achava que o Tolkien era muito mais importante do que ele realmente é. Tá? Continuo achando que ele tem uma importância, mas não é esse essencial. Tá? Acho que, inclusive, ele poderia ter existido sem o Tolkien, só com as referências que ele tem ali, mas seria diferente. Tá? E assim, é sempre uma descoberta ali de elementos, de livros, de detalhes. Assim, eu assim, me delicio muito com isso. Por exemplo, eu pego um livro e tem ali dizendo que o cara teve que tirar a armadura, porque senão ele ia ficar encumbrance, que é com carga, né? E tem essa regra no D&D, entendeu? Eu falei, cara, provavelmente, mesmo que não fosse consciente, é bem capaz dele ter pego daqui esse tipo de regra que ele transformou ali nos livros. Só que a gente não tem como saber com certeza. Né? Foi muito legal esse seu comentário, porque todo o universo cultural do Gary Gygax não está relacionado apenas à ambientação, mas também às regras, né? Sim. O quanto que
a literatura influenciou na criação dos limites das mecânicas, das regras. Muito bacana mesmo. São essas duas origens, né? Ele tem uma origem forte ali de wargame, de ser antes de criar o D&D, ele já era uma figura importante no meio de wargame, que era um nicho bem pequenininho, e criou, por exemplo, a Gen Con antes disso. O D&D teve um surgimento por conta da Gen Con, que foi onde o Gygax e o David Anderson se encontraram para discutir pela primeira vez. Assim, o Anderson pegou aquelas regras do Chainmail, que era o Wargame, e começou a fazer umas campanhas ali para o grupo deles e começou a se corresponder com o Gary Gygax, e foi eventualmente na Gen Con e acabou indo lá para casa do Gary Gygax e fez um jogo para ele, assim, que foi o que explodiu a cabeça do Gygax e falou: manda para mim isso, manda para mim suas regras, suas mudanças nas regras do Chainmail, que a gente tem que criar alguma coisa a partir daí com o que você mostrou, porque é muito bom. Né? Mas tem uma influência muito forte nos wargames. E até interessante que, no início, assim, tem um autor, que é o Joe Patterson, que ele fez um trabalho histórico muito forte em cima dos fanzines que eram lançados, e o Gygax escrevia vários fanzines, e a percepção que tinha-se dos jogadores ali de wargame é que esses elementos de fantasia não deveriam estar presentes. Assim, era um hobby sério ali. O cara simulava a batalha ali da Guerra Civil Americana nos mínimos detalhes. Tá? Criava aquelas dioramas enormes e tudo. Então, um cara fazendo magia não era bem-vindo. Então, o Tolkien teve essa influência grande porque juntou uma massa de jogadores que estava ávido, assim, disposto a conhecer um wargame que tivesse elementos que pudesse simular o livro que ele estava lendo ali, que ele gostava. Muito bacana, muito bacana. Para a gente pensar. E quando você falou do Dave Arneson, Gary Gygax se unindo, eu pensei, bom, o resto é história, né? O resto veio e o que veio realmente é grandioso, né? É grandioso, tá aí. E todos os jogos e todos os... Muito bacana. Bom, eu acho que é isso. Mais alguma coisinha? Acho que a gente apresentamos, né? Eu no artigo eu falo principalmente desses. Eu cito, é uma introdução ao apêndice N mesmo, tá? Não dá para se aprofundar no artigo de 10 páginas, mais ou menos. Tá? Eu cito essas referências diretas à literatura ali que o Gygax se encontra, por exemplo, quando ele está falando de multiclasse, mais ou menos multiclasse ali no D&D, não sei se é no D&D, acho que é no Chainmail ainda. Ele fala, pode fazer tipo o Elric de Menin Boné, entendeu? Que é um guerreiro mago. Tem todas essas piscadelas ali que ele vai incluindo ali de forma direta o nome de autor e o nome de livros. Tá? No Advanced Dragons, na parte da magia que está descrevendo a fundamentação da magia, ele vira e fala, escreve ali. Não, precisa conhecer mais, você procura ali o Jack Vance, da Earth, e o John Bellardes, o Face of the Frost, que é ali que você vai ter o que é a magia do Dungeons and Dragons. Tá? Então eu cito todos esses elementos que são diretos, tá? E o Gygax, no apêndice, ele elenca 5 autores como os mais influentes para a criação do D&D. Tá? Eu falo um pouquinho mais sobre esses autores e incluo também alguns autores que eu acho que tiveram influência fácil de perceber, que você não precisa especular muito, que é o Paul Anderson, o Tolkien e o Gardner Fox. Né? Sim, mas é bem um panorama geral disso. Né? Não tinha como estender para todos, até porque eu não li todos os livros. Assim, não tem como eu ter lido. E nem sei se eu vou conseguir ler um dia, porque eu fiz um apanhado geral, assim, se eu fosse ler todos os livros citados no apêndice, todos os livros das coleções que são citados, que ele cita muitas séries, tá?
todos os livros e um livro extra para cada autor que tem ali, que às vezes ele bota assim, ele cita alguns autores e bota um et al, dizendo que assim, não, além desses que eu estou citando, você tem que ler, eu recomendo que você leia todos os livros desse autor, porque vale a pena. Se botasse só mais um, já dava 113 livros na minha contagem. É muita coisa para ler. Sim. Eu tô ali me esforçando, já li quase todos os autores, pelo menos um de cada um. Mas eu acabo me perdendo, porque aí eu me empolgo. Se eu estou lendo um autor que é muito bom e é uma série, aí eu paro, não, eu tenho que ler essa série toda, eu leio de uma vez. O Amber eu li tudo seguido e fiquei com vontade de ler, porque tem autores que têm livros que são pós-apêndice N. E aí eu fico com vontade de ler também os pós, né, os que eles lançaram depois de 79 ali. Mas eu acabo me segurando ali, porque é muita coisa para ler e eu também leio os livros dos autores mais atuais, eu não fico só preso ali no apêndice N, eu leio Robert Jordan, já até morreu, né? Nem tão mais atual, mas Brandon Sanders, Patrick Howard. Eu fico sempre tendo administrar o meu pouco tempo livre, porque eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho cachorro, tem um monte de coisa que chamam minha atenção aqui o tempo todo. Como assim? Você tem vida? Tenho vida e tento até jogar RPG. Até jogo RPG de vez em quando. Pois é. Não, mas você estava falando, né, que você está abrindo uma janela para o leitor, né? O leitor que não sabe, que não conhece. Bem interessante, bem importante mesmo. Um atento que eu posso fazer também é que tem algumas obras que envelheceram. Isso eu nem botei no artigo. Tem algumas obras que envelheceram meio mal, em questões de representatividade, enfim, de machismo, de tudo. Você tem que ter um distanciamento e saber, assim, por exemplo, o Lovecraft era um cara mas ao mesmo tempo você tem ali o Lovecraft Country, né? Pois é, que não existiria se não tivesse o Lovecraft. Se não tivesse, mesmo você tem que ler com distanciamento, você tem que decidir por conta própria se você vale a pena ou não ler um livro que talvez tenha ficado meio envelhecido de forma problemática, tá? Mas assim, eu leio e sempre pontuo essas críticas ali nas minhas resenhas, sempre digo assim, olha, tem umas questões aqui que o cara tá desdenhando ali das mulheres, dizendo que elas estão fazendo isso porque são histéricas, não dá para você considerar isso mais, assim. Sim. Cada vez mais isso é menos tolerável, né? Não é. É bem isso. Bom, acho que é isso, então, convidar quem nos assistiu para ler o artigo, aprender um pouco mais sobre a origem do D&D, né? Eu acho que só tem a acrescentar a todos nós. Sim. Que ótimo, então, prazer aqui. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Quando você me chamar, estarei aí. Maravilha. Tchau. Tchau. Abraço.